Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui para aprendermos mais uma vez um pouquinho da palavra de Deus sobre temas atuais e relevantes para as nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar de um tema que a autora já começa fazendo uma pergunta para a gente, né? Um tema muito importante e que poucos têm procurado utilizar na sua vida, que é a humildade, né? Humildade. E a autora ela pergunta para a gente assim: você concorda que a humildade nos dias atuais ela está muito relacionada à passividade, à insegurança, à dependência, à timidez? Você concorda com isso? Nós vamos falar sobre isso. E aí você concorda também que se a gente não tiver humildade, se nós não formos humildes de coração, se a humildade ela não for sustentada pelo Espírito Santo de Deus, ela não produzirá santidade em nós e logo essa humildade ela acabará. Se essa humildade ela não vier do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como fruto do Espírito Santo de Deus em nós, ela logo se acaba, ela logo se dissipa. Então nós vamos tratar sobre isso, sobre a humildade à luz da palavra de Deus. É um artigo da revista Visão Missionária, escrito por André Barbosa, e é um artigo do terceiro trimestre da revista Visão Missionária, né? Nós já estamos no terceiro trimestre de 2021 e nós estaremos falando sobre isso, sobre humildade. Mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que abra as nossas mentes, os nossos corações, que Deus abençoe o nosso lar. E nós vamos convidar o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, e nosso pastor da Igreja Batista Sinai, em Almadina, para estar orando ao Senhor por minha vida, por sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pela nossa nação. Olá, boa tarde, irmã Paula. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aliás, não é boa tarde, é boa noite, né? Boa noite, um sábado todo especial, podendo participar mais uma vez do estudo da revista Visão Missionária. E hoje um tema super apropriado, humildade. Sabemos que esse tema foi a máxima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É verdade. Nós vamos sim orar e desejando que o Senhor esteja derramando desse espírito de humildade em nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Amém. E somos convictos, ó Deus, do Teu amor, graça, bondade, misericórdia. Em nome de Jesus, nós consagramos nas Tuas mãos as nossas vidas. Pedimos que o Senhor tome nas Tuas mãos o estudo desta noite. Use a Tua serva conforme o Teu querer. Amém. Que ela seja tão somente um instrumento usado nas Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus também ser com todos aqueles que agora estão nos seus lares, viajando, assistindo o estudo dessa noite pelo celular, por tablet, notebook, computador, na TV da sua casa, com a família. Em nome de Jesus, Pai, esse realmente é um tema que deve inundar as nossas vidas. É verdade. Humildade. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que esta noite seja mais uma noite abençoada, que este seja mais um estudo abençoado e abençoador para as nossas vidas. Fica conosco, fala conosco através da Tua palavra. Seja com cada um que está agora participando conosco, conectado, ó Deus, pela Rede Sinai. Abençoa cada vida. Em nome de Jesus é que nós oramos gratos. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, o senhor tem algum convite especial para a Igreja Batista Sinai de Almadina e para esse povo maravilhoso que é esse povo almadinense? Não resta dúvida, irmã Paula. Hoje, como todos têm conhecimento, sábado à noite, 19h30, é o dia do estudo bíblico. Mas amanhã, às 9 horas, a mensagem da Palavra de Deus. Amanhã, às 9, temos um encontro com a Palavra de Deus e convidamos você e sua família também para esse momento todo especial. E na parte da noite, às 19 horas, das 19
às 20h30, teremos o culto da família, o culto oficial da igreja, e nós convidamos você. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não se esqueça, terça e quinta no templo, culto de oração e palavra. Sábado, às 19h, estudo bíblico com a irmã Paulina Costa. E nós estamos tendo também estudo bíblico presencial com o irmão Valtenci, né, pastor? Isso, com a juventude lá na igreja. No mesmo horário, às 19h. Tem sido muito instrutivo, abençoador, dinâmico, e também, como eu estava discorrendo aqui, às 9h, a mensagem da Palavra de Deus, domingo, e domingo às 19h, das 19h às 20h30, o culto oficial da família. E esse convite não é só para a Igreja Batista Sinai de Almadina, ele é para todos aqueles que podem comparecer, estar conosco ali. Nós temos uma limitação, por enquanto, né, temporária, mas há um lugar para você. Há uma palavra de Deus para o seu coração e nós aguardamos você lá, em nome de Jesus. Estamos usando máscara, álcool em gel, mantemos o distanciamento, mas há um lugar especial no coração da Igreja Batista Sinai de Almadina para você e para a sua família. Forte abraço e até lá. E nós costumamos dizer que estar na igreja é um privilégio, né? E a igreja, ela é bem tranquila, eu acho que é o lugar mais seguro para você estar nesse momento, é na casa do Senhor, adorando ao Senhor, porque é o único lugar que a gente vê realmente que tem se atentado às normas e protocolos para higiene, né, e bem-estar nosso e da comunidade. Então, se você pode, vá ao templo, vamos adorar o Senhor, exaltar o nome deste Deus maravilhoso. E, pastor, tem mais algum convite para fazer? Não, por enquanto não. Não? E o nosso canal? Tá. É um convite especial também. Na verdade, o convite, um apelo, um pedido, né? Você não vai pagar nada. A Igreja Batista Sinai de Almadina, nós temos aí o canal Batistas de Almadina. Você pode se inscrever no YouTube e todas as vezes que a irmã Paula, o pastor, os cultos da igreja forem divulgados, você vai ser informado e vai participar conosco assistindo o culto em nosso canal, Batistas de Almadina. Se inscreve lá, clique lá, curta, compartilhe, né? Se inscreva, curta e compartilhe, e Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família. Seja um colaborador e um divulgador da obra do Senhor. Qual a nossa meta? Deus, 1000 inscritos. Já nós vamos ultrapassar em nome de Jesus. Mas ainda falta você. Exatamente. Bom, retornando ao tema, né? Humildade, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021, escrito por Andréa Barbosa. Como nós falamos, a autora fala muito sobre isso, sobre essa questão da humildade, e ela pergunta para nós se você entende também que a humildade nos dias de hoje, ela é vista como algo passivo, como algo como um sentimento de insegurança, né? Como algo que a gente não tem segurança de viver, de estar, e aí humildade também muitas vezes é relacionada à falta de dinheiro, à pobreza, né? E nós vemos aqui, queridos, nós colocamos essa foto, né, de um barro, né, e ele sendo moldado pelo oleiro. O barro sendo moldado pelo oleiro. É algo interessantíssimo. Quando é extraído da terra, é extraído do barro, o ouro, ele pega aquela terra ali, né, molha, forma aquele barro e ali vai moldando e transformando em vasos de honra, para a honra e glória, né, do seu nome. E nós também somos barro, nós somos pó, a Bíblia nos diz que nós viemos do pó. E Deus, ele foi o primeiro oleiro que existiu na face da terra. Deus foi o primeiro oleiro. E Deus, ele nos moldou. Ele nos moldou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E Deus nos fez vasos de honra, para o louvor e glória do seu nome. E muitas vezes, nós temos usado a nossa vida, as nossas vidas como vaso, não para a honra e glória de Deus. Muitas vezes nós usamos para a desonra, né? Vasos que foram feitos para serem úteis, estão apenas sendo ornamentais,
e vasos que foram feitos para a honra estão sendo usados como vasos de desonra. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 5 a 7, nos diz assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que lhe disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o que você tem feito como vaso de barro? Vaso com toda a fragilidade, para levar tão grande tesouro que é esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que você tem feito como vaso, como instrumento, vaso de barro frágil, que qualquer coisa pode quebrar, pode vir a perecer? O que você tem feito como vaso de barro para levar esse grande tesouro que é a palavra de Deus, para ter esse bem precioso, e levar esse bem precioso em seu coração, que é o Espírito Santo de Deus? Como você tem feito isso? Como você tem levado isso? Paulo, quando ele escreveu essa carta, quando ele escreveu a carta de 2 Coríntios, aos Coríntios, Paulo fala isso, que nós não pregamos a nós mesmos. Nós não levamos o evangelho em nome de Paulina, em nome do pastor Robson, em nome de Eudina, de Joselita e assim por diante. Não, nós somos embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Deus. E nós falamos a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, as pessoas acabam se vangloriando de algo que é de Deus. E Paulo diz o seguinte: olha, nós somos servos do Senhor Jesus. E nós somos servos de Deus porque nós fomos feitos servos pelo amor. Foi o amor de Deus, foi o amor de Deus que levou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para que fôssemos reconciliados com Deus. E diz o seguinte: olha, porque das trevas Deus faz resplandecer a luz. E essa luz, ela resplandeceu em nossas vidas, em nossos corações, para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada em nossas vidas e possamos fazer como Estevão, que estava ali sendo criticado por muitos, e as pessoas viram o semblante de Estevão como o semblante de um anjo. Que possamos resplandecer a glória de Deus como Moisés, que naquele momento de intimidade com Deus, ali no monte, quando Moisés desceu, resplandecia a glória de Deus. Que eu e você sejamos tão cheios do Espírito Santo de Deus, que as pessoas, ao olharem para mim e para você, elas vejam o brilho de Cristo em nossas vidas. E Paulo termina dizendo à igreja: olha, nós somos servos, nós resplandecemos o Espírito de Deus em nossas vidas para a glória de Deus, mas nós somos vasos de barro, que muitas vezes precisamos ser moldados, modelados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor. E nós fomos feitos vasos de barro, frágeis, para que a glória não seja nossa, mas a glória seja dada unicamente ao oleiro, ao primeiro oleiro que existiu, que é Deus. Que a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, falando à igreja, aos romanos, ele diz o seguinte: olha, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, Jesus Cristo é a mensagem das boas novas. Não apenas os vasos frágeis de barro são chamados por Deus para levar
essa valiosa mensagem, né? Nós somos só apenas vasos frágeis de barro, são chamados por Deus para levar essa preciosa mensagem. Apenas a sua igreja tem essa missão, porque é submissa à vontade de Cristo. Sendo assim, é bem-aventurada por ser humilde de espírito em Cristo Jesus. E a palavra humilde, queridos, ela não está relacionada, como muitas vezes se usa hoje, para usar como adjetivo de insegurança, de instabilidade, de passividade. Mas a palavra humilde, ela se originou do latim humilis, que por sua vez vem do termo humus, e humus é a parte fértil do solo, a parte orgânica do solo. Assim como a etimologia da palavra humilde vem do termo humus, estão também associados a este termo as palavras homem e humanidade. Né? Então, no dicionário informal, o significado da palavra humilde está aquele que tem o pé no chão. Ele diz o termo humilde, na antiguidade, era utilizado para as pessoas que trabalhavam no campo, na terra, e de pés descalços, ou seja, de pés no chão. Então, no hebraico, homem também está associado à terra, ao solo, ao humus. Então, a palavra Adam, traduzida para nós como Adão, significa terráqueo, ou aquele que vem da terra, do barro, porque o homem foi feito do pó da terra. A imagem e semelhança de Deus. É isso que está escrito em Gênesis 1. Nós vamos ver aí no versículo 27, Gênesis 28, 28, versículos 2 também, vai dizer isso, Gênesis 2, capítulo 7, o versículo 7, e Gênesis 1, versículo 27 e 28 vai falar isso, que o homem foi feito do pó da terra e foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus soprou das nossas narinas o fôlego da vida. Então, porque, né, por não ter dado ouvido às advertências divinas, o homem não estava mais vivificado no Espírito, naquele Espírito que Deus soprou em nós, que foi seu Espírito Santo. O homem tinha essa intimidade com Deus. Nós já estudamos aqui na EBD, que Deus descia toda a tardinha para se relacionar com o homem, para falar com o homem, para perguntar-lhe como foi o dia, né? A conversar com Adão, a conversar com Eva, a ouvir o que eles tinham a dizer. Deus estava lado a lado, conversando conosco, né? Conversando com Adão, conversando com Eva. Mas, queridos, a Bíblia nos diz, e aqui a autora nos fala, que após ter sido formado, Deus soprou dentro do homem, né, o fôlego da vida, que vivifica o homem, lhe dá condição de se relacionar com ele. E quando o homem pecou, ele perdeu essa comunhão e deixou de se enxergar como realmente era, cobiçando ser como o Criador. Então nós vamos ver que Deus, ele pegou o homem, eu coloquei uma mãozinha aí, né, de barro, Deus pegou o homem do pó da terra. E Deus moldou o homem com as suas próprias mãos. Fez a sua imagem e semelhança. Depois disso, soprou no homem o fôlego da vida. Mas, queridos, por não dar ouvidos às advertências divinas, porque Deus falava com Adão, falava com Eva, todos os dias. E Deus disse, olha, Adão, todo fruto do jardim você pode comer, mas desse fruto aqui você não come, da árvore da vida, né? Não coma. E essa árvore, e por não dar ouvidos à voz de Deus, por não dar ouvido às advertências de Deus, o homem peca. E depois que o homem pecou, o homem perdeu, né? Ele perdeu essa comunhão que tinha com Deus. Porque a primeira coisa que o homem fez quando pecou foi se esconder da presença de Deus. Então o homem se escondeu da presença de Deus. E ele perdeu essa comunhão que tinha com o Pai.
Deus descia e perguntou, olha, Adão, onde estás? Eva, onde estás? Eles estavam escondidos. Olha, Senhor, eu estava nu e vi que o Senhor estava vindo e me escondi. Então, muitas vezes, quando nós pecamos, nós nos escondemos, nos afastamos de Deus. E Deus está ao nosso encontro procurando-nos. E muitas vezes nós nos afastamos dele. Então, quando o homem pecou, ele perdeu essa comunhão, deixou de se enxergar como realmente era, criatura de Deus, e passou a querer usurpar o lugar de Deus. Passou a querer ser como Deus. Passou a querer ser como Deus. E aí, com isso, veio o peso do pecado, recebendo o castigo que é a morte. Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Deus, queridos, não nos fez para esse castigo. Desde o princípio, Deus tinha uma solução para o problema do homem. Porque Deus, ele é 100% amor e 100% justiça. Pelo amor de Deus, todos adentrariam os céus. Pela justiça de Deus, nenhum de nós teríamos direito aos céus. Porque nós estamos pecados e um só pecado já afasta o homem de Deus. E aí, Deus resolveu o problema do homem. E ele resolveu o problema do homem através de Jesus Cristo, a semente prometida no tempo determinado de Deus. Então, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que nos leva e nos dá acesso a Deus. Homem nenhum pode se salvar da culpa dos seus pecados diante de Deus, senão por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Porque, como nós falamos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, de fato, segundo a lei, todas as coisas elas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. No Antigo Testamento, Deus deixou um sistema de reconciliação do homem para com ele. Então o homem podia voltar a se relacionar com Deus, mas sem um derramamento de sangue não havia essa reconciliação. Então, quando o homem pecava, o homem ia ao sumo sacerdote e oferecia, de acordo com os seus pecados, cordeiro, pombinhas e tudo mais. E como nós falamos, de fato, é o que a Bíblia nos diz em Hebreus 9, 22, Paulo estava falando ali à igreja, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O Cordeiro, aí Jesus Cristo, cá na graça, porque nós passamos da lei para a graça. Então Jesus Cristo, cá no Novo Testamento, Jesus Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, se fez Cordeiro de Deus para ser o representante do homem, para ser representante legal do homem diante de Deus. E aí Jesus Cristo levou sobre si, é isso que a Bíblia nos diz, que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos reconciliados com Deus. Então, Jesus Cristo derramou, o seu sangue ali na cruz do Calvário. A Bíblia nos disse que quando Jesus Cristo estava já para morrer, Jesus Cristo disse, olha, tetelestai, está tudo pago, o homem não deve mais nada, a dívida que o homem tinha, eu estou levando sobre mim. E Jesus Cristo assumiu todas as nossas culpas. E assim desviou de nós a ira de Deus. Porque a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência e a ira de Deus está sobre toda a injustiça. É isso que Romanos 1, 18 nos diz. Então, queridos, Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário. Levou sobre si as nossas dores. Mas a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde retê-lo porque ela não tem domínio sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu,
ressuscitou ao terceiro dia. Ele tomou a chave da morte, né, e do inferno, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós fomos perdoados porque Cristo levou as nossas culpas, ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. É isso que Isaías 53:5 nos diz. Já lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías estava profetizando como nós seríamos reconciliados com Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte não teve domínio sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos e agora, com toda a autoridade, glória e majestade, ele reina em nossos corações. Nos corações daqueles que receberam ao Senhor Jesus com toda a humildade, que abriram seu coração para que o Senhor Jesus Cristo entrasse. Porque Deus, ele não arromba a porta. Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está à nossa porta, batendo na porta dos nossos corações, pedindo para entrar. Esse momento de reconciliação, de coinonia com Deus, de ceiar com Deus e Ele conosco, acontecerá se nós abrirmos os nossos corações humildemente para o Senhor Jesus e recebermos esse presente maravilhoso, essa graça, que é um favor imerecido, que nós não merecíamos, nem eu nem você, mas Cristo, Deus nos deu completamente de graça, através de Cristo Jesus, que é a salvação, que nos regenera para com Deus e sopra em nós. Deus sopra em nós o Espírito Santo, o seu Espírito. Então a palavra de Deus, queridos, nos diz assim, em Mateus 5,13, Jesus Cristo estava falando, né, nós temos a humildade, e Jesus Cristo ali no Sermão do Monte, ele estava dizendo, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É vital que o homem seja humilde de espírito, porque se não há reconhecimento de pecado e da necessidade de um Salvador, queridos, não haverá arrependimento e fé nesse Salvador. Não haverá conversão genuína. Se nós não percebermos que nós somos pecadores e que nós necessitamos desse perdão divino, não haverá salvação. Não haveria necessidade de Jesus Cristo morrer na cruz se nós pudéssemos salvarmos por nós mesmos. Então, se nós não aceitarmos esse Deus em nossas vidas com todo o coração, nós não teremos fé nesse Salvador, não haverá arrependimento, não haverá conversão genuína. Então, Jesus Cristo falando, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Martin Lloyd Jones escreveu em seu livro, Estudos no Sermão do Monte, que ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Antes, aqueles que são humildes de espírito, os vasos de barro são chamados para divulgar esse evangelho que é a pessoa de Jesus. Porque a humildade é a prática padrão do reino de Deus, pois nada poderá ser feito em nós se nós não enxergarmos o que nós somos realmente. Pó, barro, vasos na mão de Deus, instrumentos de Deus. Queridos, eu não estou aqui porque eu sou maravilhosa, eu sou boa, eu falo bem, eu erro muito. Não estou aqui por isso, não. Eu estou aqui porque eu sou vaso, serva, instrumento de Deus, chamada por Deus
para anunciar o seu reino. Você trabalha na igreja, na obra do Senhor, na divulgação do Evangelho, não é porque você é o bambambam, não. É porque você é servo. E você foi chamado por Deus para servir, para anunciar. E a Bíblia nos diz, como nós falamos, que nós somos barro, Deus nos deu um tesouro maravilhoso que é seu Espírito Santo e colocou em vasos frágeis. Nós somos frágeis, nós somos sujeitos a pecar como qualquer outra pessoa, nós somos sujeitos a cair e a quebrar como qualquer outra pessoa. Mas, queridos, a diferença é que quando estamos com nossos corações voltados para Deus, Deus nos molda, Deus refaz. A Bíblia nos diz que Deus, falando ali ao seu povo, ele disse a Jeremias: olha, Jeremias, vai lá na olaria, vai lá, vê o oleiro fazendo o vaso de barro. E muitas vezes naquele manuseio o vaso se quebra e o oleiro começa tudo de novo. É assim que eu quero fazer com Israel. Eu quero trabalhar na vida do meu povo e eu quero reconstruir. Deus quer usar a mim e a você na transformação de vidas. Mas não para a minha glória e para a sua glória, mas unicamente para a glória do nome de Deus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado através de nós. Então não haverá transformação genuína se nós não formos humildes. Não choraremos nossos pecados, queridos, se nós não nos submetermos ao Espírito Santo de Deus para nos purificar e santificar. Não buscaremos a justiça de Deus desejando apenas fazer a sua vontade se nós não tivermos humildade em nossos corações. Se nós não formos humildes, se nós não reconhecermos a nossa condição de pecadores. Pecadores que necessitam da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo em nós, que necessita ser purificados e santificados pelo Senhor Jesus. A santificação, ela é um processo contínuo. A santificação é um processo contínuo. Cada dia o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossas vidas, lapidando, tirando todas as impurezas, mas é necessário que reconhecemos a nossa condição. Então, sendo assim, se nós não nos submetermos a um estilo de vida do reino de Deus, se nós não tivermos humildade, nós não vamos nos submeter ao estilo de vida do reino de Deus. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele se despojou da sua glória e se fez homem para que eu e você estivéssemos aqui. Jesus Cristo se despojou da sua glória, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, uma morte designada a altos transgressores, para que eu e você estivéssemos livre acesso a Deus. Então, o estilo de vida do reino de Deus é a humildade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o meu semelhante. Você também não é. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu. Nós somos iguais diante de Deus. E são solos secos e infrutíferos. A palavra de Deus não cria raízes em seus corações se não houver humildade. A semente, ela cai em terra de coração, quando ela cai em terra, nessa terra, em seus corações, não se fixa, né? Como Jesus ensinou ali na parábola do semeador. A semente, ela vai caindo, né? A Bíblia nos diz que vai caindo em terrenos pedregulhos, terrenos rochosos, e muitas vezes não se fixa. E muitas vezes a semente cai no solo, mas não tem, as suas raízes não são profundas e qualquer coisa faz retirar. Então, se não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chega a angústia, a perseguição,
logo se ofendem por conta da palavra e aí muitas vezes se afastam. Não tem pessoas assim? Que se ofendem com tudo, que se afastam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o pastor falou algo que não foi de agrado ao seu coração, porque um irmão falou alguma coisa e muitas vezes usa dessas desculpas para se afastar do Evangelho do Senhor Jesus, se afastar da igreja. Na realidade, a semente não tinha profundidade, não tinha raiz. É isso que a Bíblia nos diz. Mateus 13, 21 nos fala, olha, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem e acabam perecendo, acabam se afastando deste evangelho, deixando esse evangelho da palavra. Então, queridos, nós precisamos ter raízes profundas, nós precisamos buscar e nos alimentar cada vez mais do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, para termos raízes profundas. Precisamos fazer como a palmeira, né? Precisamos fazer como a palmeira, ter raízes com quilômetros de distância, de profundidade, que possamos ser assim, crentes aprofundados na palavra de Deus. A palavra de Deus em Mateus 11, 28 a 30 nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos. Olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Esse é o convite de Jesus. E ele diz, olha, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Que possamos aprender com Jesus. O homem humilde de espírito é solo fértil, onde a palavra de Deus é semeada e dá muitos frutos de arrependimento, porque esse homem humilde de espírito, ele mantém os seus pés no chão. Não se acha santo demais, não se acha intocável, não se acha o bambambam, mas tem a plena ciência de que é servo do Senhor Jesus. Então, o humilde, aquele que tem um pé no chão, aquele humilde de espírito, ele não perde a visão de quem é e se apresenta ao Senhor com um espírito submisso, quebrantado, né, com amor e gratidão no coração, fazendo como o salmista Davi diz, olha, Senhor, eu sei que tu não queres holocausto, porque se eu soubesse que o Senhor queria holocaustos, eu daria. Mas tu não se agrada de holocausto, tu queres um coração quebrantado e contrito voltado para ti. E é assim que precisamos nos apresentar a Deus, com sentimento de gratidão, de amor em nossos corações, submissos à vontade de Deus, submissos àquilo que Deus quer falar para as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, nós estamos querendo moldar a palavra de Deus às nossas necessidades e não nos deixarmos ser moldados por Deus, por sua palavra. Nós queremos moldar, nós queremos ler a Bíblia e interpretá-la de acordo com as nossas necessidades, com as nossas vontades. E nós precisamos, se nós temos humildade em nosso coração, nós precisamos reconhecer que nós somos apenas vasos de barro que vive e leva o Evangelho, não por nossas forças, mas pelo poder de Deus. A humildade, ela é essencial na vida cristã. Aprender com aquele que é manso e humilde é essencial para se desenvolver uma vida espiritual sadia. Deixar-se moldar pelo Espírito Santo é um padrão de pensamento e atitude que devemos alimentar para nos proteger da soberba, da arrogância, para nos mantermos aquecidos no nosso relacionamento com aquele que nos dá a salvação, para realizar a sua obra até que ele volte. Que a humildade seja
a nossa roupa diária. Que a humildade, queridos, seja a nossa roupa diária. E o versículo que eu deixo para guardar no coração, né? Para guardar no seu coração, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão e paciência. É isso que a palavra de Deus nos diz ali em Colossenses 3:12. Como povo de Deus, chamado por Deus, santo, amado desse Deus, que nós, eu e você, nos revistamos de profunda compaixão, de profundo amor pelo semelhante, de profundo amor pelo outro, de bondade, que a bondade seja a nossa veste, que a humildade seja a nossa veste, que o nosso coração seja humilde, para estarmos aptos e prontos para sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Que a paciência faça parte, seja uma veste diária nossa, que a mansidão faça parte da nossa vida. Queridos, que o Espírito Santo de Deus frutifique em nós, porque o amor, paz, humildade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, fé, são frutos do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus frutifique no meu coração e no seu coração, e que possamos, como servos de Deus, cientes de que nós somos vasos frágeis, vasos de barro, sujeitos a quebrar, a cair, que tenhamos plena consciência disso e que possamos nos apresentar a Deus com um coração quebrantado e humilde, assim como Davi o fez quando reconheceu o seu pecado diante de Deus. E aí no Salmo 51, Davi faz uma declaração de amor maravilhosa para Deus e diz: olha, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um coração, um espírito reto, um espírito inabalável. Peça a Deus para purificar o seu coração, para tirar toda a semente de soberba, toda a semente de arrogância, de santidade exagerada. Muita gente que se acha santo demais, intocável. Nós precisamos ter ciência de que nós somos humanos, pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que, como servos amados, escolhidos por Deus, possamos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. E que, como instrumento de Deus, servo, ciente de que você é vaso de Deus, você possa compartilhar esse estudo com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. Que Deus te abençoe e abençoe grandemente a sua família e a sua vida. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.